Você sabia que o mundo é governado por uma única empresa? A Taiwan Semiconductor Manufacture Company pode não ser um nome conhecido no dia a dia, mas seus chips estão em todos os lugares. Nos iPhones, unidades de ar-condicionado, campainhas inteligentes, computadores, carros, caças F-35 e até mesmo no rover Perseverance da NASA que pousou em Marte. A razão pela qual as montadoras de automóveis não estão produzindo carros suficientes é por causa da escassez desses chips sofisticados que controlam funções como frenagem. Os chips semicondutores são o novo petróleo em termos de nossa dependência deles. Uma empresa praticamente tem um monopólio global. Taiwan Semiconductor. Localizada na costa noroeste de Taiwan, a TSMC produz 92% dos chips mais avançados do mundo. É uma das duas únicas empresas que produzem em massa chips com menos de 10 nanômetros, sendo a outra a Samsung. Nanômetro se refere ao comprimento de um transistor, pequenas chaves 10.000 vezes mais finas que um fio de cabelo humano que controlam correntes elétricas. Um nanômetro é igual a 1/1000º de metro. Quanto menor o transistor, mais pode ser compactado. Quanto mais transistores você tem, melhor o chip, mais poderoso será o seu computador. Quando a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, visitou Taiwan em agosto de 2022, ela fez questão de se encontrar com o presidente da TSMC, Mark Liu, um sinal de quão importante é a empresa. Pequim passou semanas dizendo a Pelosi para não ir a Taiwan, uma ilha que o presidente chinês Xi Jinping considera uma província separatista e ameaçou invadir. Em resposta à visita de Pelosi, Pequim sancionou Taiwan suspendendo a importação de frutas cítricas e peixes. Claro, Pequim não proibiu os semicondutores taiwaneses porque depende deles assim como todos os outros. Os semicondutores se tornaram uma parte fundamental da rivalidade tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Há preocupações de que uma invasão da China a Taiwan possa interromper o fornecimento desses chips de ponta para o resto do mundo, e dar a Pequim o controle dessa tecnologia essencial. Então, como a Taiwan Semiconductor se tornou tão dominante? A tecnologia fundamental na verdade foi inventada nos Estados Unidos e deu origem ao Vale do Silício, já que a maioria dos chips é feita com silício. Nos anos 90, os Estados Unidos fabricavam 1/3 dos chips do mundo. E hoje, nenhum dos chips avançados é fabricado nos Estados Unidos. Empresas como a Intel costumavam construir e projetar chips internamente. Mas, a partir da década de 1980, as empresas americanas começaram a enfrentar dificuldades em concorrer com as empresas japonesas, então terceirizaram algumas partes de seus negócios que estavam prejudicando seus lucros, incluindo as fábricas caras que produzem chips semicondutores. Maurice Chan percebeu essa tendência e aproveitou a oportunidade. Ele nasceu na China e, em 1949, mudou-se para os Estados Unidos, onde eventualmente obteve um doutorado em engenharia elétrica pela Universidade de Stanford. Ele passou 25 anos subindo na hierarquia da Texas Instruments antes de o governo taiwanês lhe oferecer a oportunidade de desenvolver sua indústria de semicondutores. Chan percebeu que havia uma grande oportunidade de criar uma nova empresa focada exclusivamente na fabricação de chips que pudessem suprir todas as necessidades. Em 1987, a TSMC nasceu. Inicialmente, Chan precificou os chips com prejuízo para conquistar uma maior participação de mercado na esperança de que os custos eventualmente fossem reduzidos o suficiente para gerar lucro. Sua estratégia deu certo, e em grande escala. As maiores empresas de tecnologia do mundo contam com a TSMC, Apple, Intel, Qualcomm, AMD, Nvidia, a gigante chinesa Huawei, e a Tesla. Fabricar chips semicondutores do tamanho de uma unha é extremamente difícil. Cada pequeno chip é embalado com até 50 bilhões de transistores. O processo começa cortando as pastilhas de silício, fatias finas de semicondutores que se assemelham a espelhos brilhantes, em chips individuais. Os funcionários devem usar equipamentos de proteção ao manuseá-los. Se mesmo um pequeno grão de poeira cair em uma pastilha, toda a remessa corre o risco de ser arruinada. Os chips são fabricados gravando pequenos padrões na pastilha, camada após camada. Para criar as camadas, a pastilha é revestida com um produto químico sensível à luz. É como montar um bolo,
exceto que, neste caso, o bolo tem 75 camadas e leva 3 meses para ficar pronto. As camadas são conectadas por fios de cobre que conduzem a energia elétrica. Todo o processo é desafiador, e a TSMC tem uma vantagem indiscutível. Mas as coisas estão se complicando à medida que ela se vê no meio de uma disputa entre as duas superpotências. Em agosto, o presidente Biden assinou o CHIPS Act, que proíbe empresas que recebem subsídios americanos de fabricar chips sofisticados para a China, aqueles abaixo de 28 nanômetros. Washington está oferecendo 52 bilhões de dólares em subsídios para incentivar fabricantes como a TSMC a construir fábricas de semicondutores nos Estados Unidos. Uma delas está programada para ser inaugurada no Arizona em 2024, o que a TSMC antecipou em sua página do LinkedIn. No entanto, ela representará apenas uma pequena fatia da produção global de chips. Ao mesmo tempo, a inovação em chips na China está avançando a passos largos. Em 2020, as empresas chinesas ainda lutavam para atingir menos de 40 nanômetros. Hoje, disse que a principal empresa chinesa de chips, SMIC, conseguiu fabricar um chip de 7 nanômetros com sucesso. Pesquisadores de uma empresa chamada TechInsights afirmam que o chip foi produzido para a mineração de criptomoedas. A China tornou uma prioridade estratégica impulsionar sua indústria de semicondutores doméstica, oferecendo incentivos generosos às empresas chinesas de chips, incluindo a isenção do imposto de renda corporativo por 10 anos se produzirem os chips mais sofisticados. No entanto, por enquanto, a Taiwan Semiconductor é a fabricante de chips mais importante do mundo. Ela está produzindo chips que são 2 nanômetros menores do que os da China e planeja começar a fabricar chips ultra-avançados de 2 nanômetros até 2025. Isso significa que o seu iPhone duraria 4 dias sem precisar de uma carga. A China precisa da TSMC tanto quanto os Estados Unidos. À medida que as tensões geopolíticas aumentam, a importância da TSMC no cenário mundial pode ser fundamental para a ilha. Com sua expertise em tecnologia de semicondutores e liderança no mercado global, a TSMC se posiciona como um ator crucial no futuro da indústria de chips. Seus avanços contínuos em processos de fabricação e capacidade de produzir chips menores e mais eficientes energicamente abrem novas possibilidades para dispositivos eletrônicos e inovação tecnológica. A dependência tanto da China quanto dos Estados Unidos em relação à TSMC destaca o papel central da empresa taiwanesa na geopolítica e na economia global. Enquanto as tensões políticas e comerciais se intensificam, a TSMC se torna um fator determinante para a ilha de Taiwan. Sua capacidade de fornecer tecnologia de ponta e atender às demandas do mercado mundial coloca Taiwan no centro das atenções da indústria de semicondutores. A TSMC é uma prova do poder e da importância dos avanços tecnológicos. À medida que a busca por inovação continua, a TSMC desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento de chips cada vez mais avançados, impulsionando dispositivos eletrônicos mais eficientes, inteligentes e duradouros. Assim, a TSMC se consolida como líder global na fabricação de chips, definindo o futuro da tecnologia e colocando Taiwan no mapa como um dos principais players da indústria de semicondutores. Se chegou até aqui, deixe seu apoio com um like no vídeo e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos.